Muito bem, Colossenses 3,16 diz o seguinte: a palavra de Cristo habite ricamente em vós em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Amém, irmãos? Então vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essas instruções que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Colossos e foram registradas para nós, para todos os teus filhos de todas as épocas. E nessa noite eu te peço que o Senhor nos ajude a meditar e a aprender algo com essa passagem da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, no capítulo 3 da carta aos Colossenses, Paulo começa falando sobre a ressuscitação, a ressurreição que aconteceu conosco. Nós estávamos mortos e em Cristo nós fomos ressurretos. E ele diz agora como deve ser o nosso procedimento, como deve ser a nossa nova vida em Cristo, em que a gente deve pensar, como a gente deve viver, o que é que a gente deve parar de fazer, o que é que a gente tem que fazer. E uma dessas recomendações está aqui no versículo 16, que é o que nós vamos meditar hoje, sobre o tema: conhecimento gera edificação e louvor. E hoje eu quero apresentar para vocês, baseado nessa passagem, 3 recomendações que o texto nos dá para nós. Ora, esse texto fala de música cristã de qualidade. E quem é que não gosta de música, não é verdade, irmãos? Ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Imaginemos, por exemplo, um comercial de TV sem música. É estranho. Ou internet sem música. Imaginemos um culto sem música. Até em cultos fúnebres, a música. Uma viagem sem música. Eu, quando vou viajar, fazer uma viagem longa, eu faço uma playlist, né, para colocar no carro e ir marcando aquela minha viagem e vou ali ouvindo aquelas músicas previamente escolhidas. Ouvimos música e produzimos música quando nos sentimos alegres, tristes, animados, desanimados, enfim, em todos os momentos da vida a gente tem sempre uma música marcante. Sem falar das músicas românticas, quando a gente começa a namorar, quando a gente casa, enfim, a música é muito importante. E não é à toa que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou ouvindo música. Você sabia disso? Em Jó, capítulo 38, do verso 4 ao verso 7, lemos o seguinte: onde estavas tu, Deus perguntando a Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com o cordel? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental, quando as estrelas da manhã cantavam juntas, os anjos, e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo? Então, enquanto Deus estava criando aquela criação descrita lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Ele já havia criado os anjos e os anjos estavam cantando. Nós muitas vezes trabalhamos ouvindo música. Deus fez todas as coisas ouvindo música também. Música cantada pelos anjos. Neste texto de Colossenses descobrimos que o conhecimento de Deus, ou acerca de Deus, gera louvor a Deus. A medida de louvor e música que produzimos para Deus deve ser fruto do nosso conhecimento a Ele. O quanto nós o conhecemos, o quanto nós devemos cantar para Ele. Além disso, a música santa, a música cristã abençoa a vida de incrédulos e de cristãos. Então vejamos 3 recomendações presentes nessa passagem. A primeira delas diz que devemos ter a palavra abundantemente em nós. É o que diz o texto: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. A palavra de Cristo é o mesmo aqui para a palavra de Deus, para a Bíblia. Aliás,
hoje é o segundo domingo de dezembro e nós comemoramos o Dia da Bíblia em todo o Brasil. As igrejas evangélicas do Brasil inteiro comemoram o Dia da Bíblia. Hoje é um dia propício para meditar sobre esse tema. A palavra de Deus tem várias expressões para se referir a si própria ao longo de todas as Escrituras. A Bíblia chama a si própria de as Escrituras, a profecia, a palavra, o mandamento, a lei, os estatutos, a palavra da verdade, palavras vivas e muitos outros símbolos também. A palavra de Deus é comparada com rocha, fogo, martelo, escudo, espada e muitos outros símbolos. Essa palavra precisa estar abundantemente em nós. Há quanto tempo você é cristão? Não responda só para si. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda de capa a capa? A palavra de Deus precisa estar abundantemente em nós, na nossa cabeça e no nosso coração o tempo inteiro. A palavra de Deus deve ser buscada com toda sabedoria, é o que o texto diz. As maneiras da palavra habitar em nós são diversas, mas todas elas exigem certo esforço de nossa parte. Tem gente que diz que não gosta de ler. É bom passar a gostar, porque ler e meditar nas Escrituras é mandamento bíblico. O povo de Deus, o povo cristão, é o povo da Bíblia, é o povo da leitura. Esse livro que custou o sangue de muitos e muitos irmãos, o dinheiro de muitos e muitos irmãos, para ser traduzido para a nossa língua, não pode ser desprezado. É a palavra de Deus. Eu, como pastor e como professor, já ouvi muito isso. Mas eu não gosto de ler. Eu digo, o problema é seu, passe a gostar, porque é mandamento divino ler e meditar nas Escrituras dia e noite. Glória! Não ler a Bíblia é como estar apaixonado por alguém, receber aquela carta de amor caprichada e simplesmente não ler, deixar ali no envelope, guardar na gaveta e não ler a carta da pessoa amada. Mas é muito mais importante, porque não é apenas um amor terreno. O Deus de toda a graça, o Deus que é amor, escreveu uma carta de amor para nós. E quando nós não lemos a Bíblia, nós desprezamos a carta de amor de Deus para nós. Qual esforço nós devemos fazer? Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, ouvir a narração de textos bíblicos. Devemos também participar de cultos de ensino dos mais variados. Podemos estudar pela internet gratuitamente, fazer inúmeros cursos. Podemos e devemos ler livros cristãos, conversar com irmãos sobre a palavra de Deus. Como é que você interpreta a palavra, essa passagem? Como é que o senhor acha, pastor, que deve ser interpretada essa passagem? O que esse texto significa? Essa é a primeira recomendação. Conhecimento que gera edificação e louvor passa pela palavra de Deus habitando ricamente em nós. A segunda recomendação é que devemos fazer o pastoreio mútuo. O texto diz: ensinai e aconselhai-vos uns aos outros. Ensinar e aconselhar são funções pastorais. Mas a Bíblia fala que, além do pastoreio de um líder entre os sacerdotes de Deus, nós devemos pastorear uns aos outros. Nessa passagem, por exemplo, e em muitas outras passagens, sobretudo na carta aos Hebreus, nós devemos pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros. Como? Ensinando e aconselhando. Mas é impossível dar algo que a gente não tem. Como é que a gente vai ensinar se a gente não sabe? Então o primeiro passo é se encharcar com a palavra de Deus. O segundo passo é ensinar a todos os cristãos e aconselhar. Há trabalho para todos os cristãos. Ninguém no corpo de Cristo deve ser omisso ao chamado de Deus de participar da comunhão e edificação dos irmãos. Cada um deve buscar fazer a sua parte nesse pastoreio mútuo. Todos são úteis.
Todos devem se esforçar, todos devem trabalhar. Ensinar e aconselhar. A ideia é que o ensino é a instrução positiva e o aconselhamento, nessa passagem especificamente, é a instrução corretiva. Eu já ensinei, a pessoa fez errado, eu vou corrigir a pessoa, aconselhando. Lembra que eu te disse, que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina? Você não fez, por isso que deu errado. Champlin, um grande estudioso já falecido, fala sobre a importância do ensino cristão. Eu quero destacar 10 aqui rapidamente, 10 questões importantes sobre o ensino cristão. Número 1, ensinemos por meio de palavras, pela mensagem dos hinos, pela força do exemplo. O ensino faz parte da grande comissão. Número 2, os dons espirituais existem para servir de auxílio no ministério do ensino. E o alvo de tudo é a maturidade espiritual, o crescimento e aperfeiçoamento dos santos, como a gente lê em Efésios 4:11 e diante. Número 3, os verdadeiros mestres são dádivas divinas para a igreja, que muitas vezes são desprezados, para seu benefício, e o dom do conhecimento é dado especialmente aos mestres, mas não só aos mestres, a fim de que sejam eficazes em seu ministério. Número 4, o ensino tem um efeito edificador, portanto é importante que, se a igreja tiver de ser edificada, o ensino é vital para esse propósito. Número 5, as escrituras sagradas nos foram transmitidas nessa forma escrita, a fim de que o ministério do ensino fosse facilitado e se tornasse mais eficaz. A gente não tem que decorar tudo, a gente aprende o que a Bíblia ensina. Número 6, acima de tudo mais, Cristo foi o Mestre Supremo. Se seguirmos o exemplo que Ele nos deixou, sem dúvida haveremos de ensinar. Esse ensino que eu estou falando, irmãos, não é um ensino formal, é um ensino na conversa, no dia a dia. Número 7, aqueles que somente evangelizam negligenciam o ensino cristão, terão de contentar-se com uma igreja infantil, carnal, com disputas e cisões na igreja. Um povo faminto espiritualmente será um povo infeliz. O povo precisa de alimento. E ao contrário do que Cassiano cantava, oração não é alimento, faz parte, mas a Bíblia é alimento. Número 8, a ausência de ensino cristão arma o palco para a apostasia. Uma igreja que não tem culto de doutrina, que não tem escola bíblica, que o povo não lê a Bíblia, que o povo só quer sentir a presença de Deus. Como eu fui em uma igreja uma vez, eu ia ministrar um curso lá, acabou não dando certo. O pastor pegou a palavra, passou 70 minutos marcados no relógio, gritando feito louco, sem citar um versículo sequer. Igreja totalmente baseada nas emoções. E aí, quando eu terminei a minha primeira aula do curso, os irmãos disseram: não entendi nada. Claro, não tem escola bíblica, não tem discipulado. O palco para a apostasia está armado. Número 9, chega um tempo na vida de cada crente, com o passar dos anos, que se espera que ele se torne um mestre e não apenas um aprendiz, de acordo com Hebreus 5:12. E número 10, observemos a importância emprestada por Paulo, a necessidade de haverem homens bons que sejam mestres de outras pessoas na fé cristã, para que este possa passar de uma geração para outra, de acordo com 2 Timóteo 2, versículo 2. Todos os irmãos devem ser bem instruídos biblicamente, para edificar a si próprio e aos irmãos. A instrução bíblica não é um fim em si mesmo, deve ser um canal para abençoar outras pessoas. O ensino e o aconselhamento devem ser com a palavra e com a música cristã, de acordo com esse texto que nós lemos. É por isso que devemos atentar bastante para a doutrina que está sendo ensinada, porque esse discurso, essa pregação que estou fazendo aqui, talvez vocês lembrem de uma outra questão amanhã,
Daqui a uma semana, daqui a um mês será esquecido. No máximo lembrarão que eu vim aqui. Talvez lembrem da passagem que eu preguei, mas uma música a gente não esquece. Quando Paulo estava preso em Filipos com Silas, ele esperou da meia-noite, por volta de meia-noite, aqui diz o texto, para fazer orações e cantar hinos. Mas que preso, que detento mais inconveniente, né? Hora de todo mundo dormir, volta de meia-noite, ele resolve cantar alto. Ninguém se incomodou. Paulo estava ali evangelizando por meio de orações, hinos. Por volta de meia-noite havia silêncio e ele podia pregar o evangelho, cantando. E houve conversões naquela tarde. O ensino e o aconselhamento devem servir, andar juntos com a palavra de Deus. É interessante que o próprio Deus deu uma música para Moisés nos tempos em que papel era difícil, nem existia, né? Em Deuteronômio 31:19, Deus disse a Moisés: agora então escrevei este cântico para vós e ensinai-o aos israelitas, fazei-o conservá-lo na boca, para que ele seja minha testemunha contra o povo de Israel. E aí em Deuteronômio 32 nós temos a letra da música inteira, infelizmente sem partitura, não havia na época. Deus cantou, Moisés decorou, escreveu e decorou a melodia. E ele fez com que, por ordem divina, ele ensinasse a todos os israelitas a doutrina de Deus, aquilo que Deus queria ensinar ao povo, por meio da música. Há pastores que negligenciam os músicos da igreja. Vão cantando aí, enquanto daqui a pouco eu venho e prego. Particularmente, eu discordo da ideia de que a pregação é a parte mais importante do culto, embora seja de comum acordo, né? Então, culto não tem partes, culto tem etapas. A gente canta para Deus, é importante. A gente prega a palavra de Deus, é importante. A gente ora, é importante. A gente dá os avisos, é importante. Tem gente que acha que o culto de Santa Ceia é mais importante. Não, não. Quem santifica o culto é Jesus Cristo, não é a ceia, não. Tudo é importante. Vamos dar um pouco mais de atenção ao louvor hoje à noite. A primeira recomendação: encham-se. A palavra de Cristo habita ricamente em vós. Está no texto, Colossenses 3,16. A segunda recomendação: ensinem e aconselhem uns aos outros. E a terceira recomendação: devemos cantar. Fazer isso cantando. Então, primeiro a gente aprende a palavra de Deus, depois a gente vai ensinando e aconselhando, cantando ou citando trechos de músicas. A terceira recomendação está meio que em paralelo com a segunda: salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Aqui estão descritas 3 formas de músicas que os cristãos devem cantar no culto a Deus. Os salmos, todos eram cantados. É uma referência aos 150 salmos do Antigo Testamento. Os hinos são músicas compostas no primeiro século, falando sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. E há muitos hinos no Novo Testamento que às vezes a gente passa despercebido porque a gente não lê a Bíblia com a devida atenção, em muitos casos. E os cânticos espirituais mencionados aqui e em Efésios 4, 18 e 19 são cânticos de inspiração momentânea. Às vezes até algumas pessoas cantavam em línguas, conforme 1 Coríntios 14, 15. E talvez houvesse interpretação daqueles hinos, daquelas músicas de inspiração momentânea, que eu já vi acontecer, poucas vezes, mas vi. Infelizmente não foi na era dos smartphones, e a gente perdeu aquela canção, aquelas canções lindas, que foram inspiradas momentaneamente. Não foi gravado, ninguém lembrou de anotar também. Há muitas músicas na Bíblia, eu vou citar apenas algumas, tá? Mas há muitas, além dos salmos.
o cântico de Miriam, o cântico de Moisés, o cântico de Deuteronômio 32, que foi o próprio Deus que deu letra e música, os 150 salmos. Eliseu pediu para que o músico tocasse algum instrumento antes dele profetizar, em 2 Reis 3,15. O cântico de Ana, mãe de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, se não estiver enganado. O cântico de Maria, mãe do Senhor, que é conhecido como Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Asaf Borba metrificou, essa música, esse trecho, para que a gente cantasse. Os mais antigos, como eu, devem conhecer a música, Quem conhece essa música? Vocês cantam aqui? Quem conhece? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Conhece? Minha esposa também. Zacarias também cantou quando recebeu a promessa de que seria pai, mesmo sendo velho. É o Benedictus. Os anjos cantaram na noite em que o Senhor Jesus nasceu: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É o Glória in Excelsis. Simeão cantou quando viu o menino Jesus, pegou nos braços e disse: agora eu posso morrer, agora podes despedir o teu servo em paz. Ele cantou, ouvido pelo Espírito Santo. Há também uma canção na festa do filho que voltou, que a gente chama de parábola do filho pródigo, Havia música, sobretudo no Evangelho de Lucas, há muita música, muita festa. João 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, é um trecho de uma música que os irmãos cantavam no primeiro século, que João, lá pelas tantas, pôs no seu Evangelho. Efésios 5,14, que diz: desperta, por isso se diz, desperta tu que dormes, Cristo te iluminará. Provavelmente era o refrão de um hino, baseado em Isaías 60 ou 61, não me lembro agora, que os irmãos cantavam, provavelmente na época do batismo, como refrão, que é como a gente canta, na hora do batismo a gente canta o refrão de um hino, enfim. Efésios 5,14. 1 Timóteo 3,16. Por isso, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi visto entre os homens, foi visto entre os anjos, crido entre os homens, pregado, e por aí vai. 1 Timóteo 3,16 também é um trecho de um hino que Paulo pôs na sua carta. Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 11, também é um hino cantando, e ali é cristologia pura, é doutrina. E meus irmãos, tem gente que diz: não, mas eu vim para a igreja, não senti a presença de Deus. A maioria das vezes que eu venho para o culto, eu não sinto a presença de Deus. Está em pecado. Sou tão pecador quanto vocês. Mas a gente acabou de cantar que a gente não anda por vista, anda por... também não andamos por sentimentos. É bom, é melhor quando a gente sente a presença de Deus. Hoje estou sentindo, glória a Deus. Mas independente de sentir ou não, eu sei que Ele está aqui conosco. Alguém duvida? Quando eu estiver no meu carro voltando para casa, eu sei que Ele estará conosco, comigo e com minha esposa. Quando chegar em casa, eu sei que Ele está lá. Aliás, Ele é onipresente, A gente diz: vá com Deus, mas Deus está aqui, Deus está no caminho, Deus está no destino. Mas nem sempre a gente sente. Mas e daí? O que nos sustenta na hora da provação, na hora da doença, na hora da falta do dinheiro, não são os nossos sentimentos, é a doutrina. É porque a gente sabe: não estou sentindo nada, sangue está batendo descendo na canela, está doendo, o que eu estou sentindo é dor, mas eu sei que Cristo está comigo. Eu sei que Deus está ouvindo minhas orações. Vamos dar mais importância à doutrina, irmãos. Eu não conheço um crente que preste, que falta culto de doutrina e escola bíblica. Eu não conheço. Venha para os cultos, aprenda a palavra, perturbe o pastor no bom sentido. Sei que ele mora na casa pastoral. Não é essa perturbação que eu estou falando. Dê descanso a ele, dê momentos de folga a ele. Mas no culto, o pastor não entender.
Às vezes não é conveniente no meio da aula. Procura depois, pastor, me ajuda aqui a entender essa passagem. Outros irmãos. Irmãos, tem tanta música. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. É um trecho lindo, foi posto por Paulo. Ninguém no Novo Testamento pôs mais trechos musicais do que o apóstolo Paulo. Ele cita o tempo todo. Aliás, ele fazia isso, como eu disse, em Filipos, né? Fazia parte do ministério de Paulo. Aí a gente hoje quer ensinar e aconselhar uns aos outros com música que ninguém entende, com música errada, com música que não condiz com a Bíblia. A gente vai fazer um culto no meio da rua e canta Eu Quero é Deus, porque todo mundo entende Eu Quero é Deus. Aí na segunda parte, os crentes entendem. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão de Judá. Meus irmãos, nem os crentes entendem isso. A gente quer que os incrédulos entendam. Tenhamos essa paciência, né? Vamos facilitar, irmãos. Vamos pregar o evangelho fácil. No futebol a gente vamos jogar simples. Vamos facilitar a entrada de mais pessoas no reino de Deus. Vamos pregar com simplicidade, com profundidade, é verdade, mas com vocabulário simples. Vamos tomar para nós o exemplo de Jesus Cristo, que encarnou e viveu aqui como um de nós. Tem mais músicas, Colossenses 1, do 15 a 20. Alguns acreditam que 1 Coríntios 13 também era um hino belo, que era cantado, e não tem nada a ver com casamento, tem a ver com os dons, né? 1 Coríntios 12, dons espirituais. 1 Coríntios 14, dons espirituais. 1 Coríntios 13, casamento? Não, casamento é 1 Coríntios 7, é Cantares de Salomão e outras passagens. Seja como for, essas são as 3 recomendações que esse texto nos mostra. Primeira, exatamente, olha aí, palavra de Cristo habite ricamente em vós. Eu sei um pouquinho da Bíblia. Não, um pouquinho não basta, irmão. Ricamente. A segunda, ensinai e aconselhai uns aos outros. A terceira, cantar. Vamos cantar ao Senhor e vamos ensinar, pastorear mutuamente, até mesmo com música, talvez cantando. Vamos visitar o irmão fulano que está desviado, em vez de falar mal dele, fazer uma serenata para ele. Talvez ele volte para Cristo. Ou quando alguma irmã pedir oração, diz: irmã, calma. Lembra como aquele hino diz? Mesmo sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. É assim, é simples, irmãos. Concluindo, irmãos, o ensino, o discipulado, a edificação e a adoração cristãs são formas diversificadas de exercer o ministério que Deus tem para todo o seu povo. Não é só para o pastor Marcos, para mim, para os seminaristas, não, para todos nós. De abençoar uns aos outros e de adorar a Deus na terra. Todos nós devemos nos envolver nesse processo. Eu não tenho ministério. Tem sim. Segundo aos Coríntios capítulo 5 diz que Deus deu o ministério da reconciliação a todos os seus filhos. O mundo está intrigado de Deus, nós estamos em paz. Nós devemos fazer essa reconciliação entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus, vem por meio da pregação do Evangelho. Esse é o ministério. Se não sabe qual é o seu ministério não, comece por esse, depois Deus vai te dar mais, vai te dar mais instruções, inclusive. Não é apenas para alguns cristãos, mas todos devem buscar a maturidade cristã e servir a Deus e aos irmãos. Para sermos devidamente usados por Deus, devemos nos encharcar com a palavra dele, ensinar aos irmãos e estarmos dispostos a aprender com todos, até com o mais humilde dos crentes, e louvar sempre seu santo nome. Que Deus nos ajude,
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça dessa igreja uma igreja firme na palavra, fluente na palavra de Deus, até mesmo por meio dos louvores. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo privilégio incrível de poder compartilhar com esses irmãos um trecho pequeno da tua palavra, mas que tem verdades tão profundas, tão valiosas para nós, que daremos para a gente meditar aqui a noite inteira. E se a gente pudesse ouvir a opinião dos irmãos sobre mais aplicações dessa palavra aqui, a gente nem cansaria, passaria a noite toda ouvindo uns aos outros aqui, e sendo, como a tua palavra diz, aconselhado, instruído e aconselhados. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.